Muito boa tarde. Estamos aqui para uma emissão especial do podcast do Conselho Regional de Lisboa Pode Esclarecer. Hoje iremos falar sobre a nova Lei da Saúde Mental e temos connosco o Dr. Fernando Vieira, psiquiatra forense, presidente da secção da subespecialidade de Psiquiatria Forense do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e ex-presidente da anterior Comissão de Acompanhamento do Regime do Internamento Compulsivo. Exerce na Enfermaria de Segurança e Tratamento de Inimputáveis com Perigosidade no Serviço Regional de Psiquiatria Forense. E também temos o Dr. Bruno Trancas, psiquiatra no Hospital Fernando Fonseca, onde exerce atividade clínica, membro da Direção de Subespecialidade de Psiquiatria Forense do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e anterior membro da Comissão de Acompanhamento do Regime de Internamento Compulsivo. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde aos dois. Eu começaria com uma provocação que tem a ver com a forma como esta nova lei foi apresentada na comunicação social. Ou seja, tivemos jornalistas à porta dos estabelecimentos, à procura e à espera de que saísse lá uma horda de pessoas que estava em internamento compulsivo por força da nova Lei da Saúde Mental. Mas o que pareceu, do que se viu, é que não se viu muita gente a sair. O que é que aconteceu, doutor? Explica-me lá porque é que houve esta corrida a ver, desculpe a expressão, se saía uma horda de pessoas em internamento compulsivo de repente dos estabelecimentos. Eu acho que o principal problema daí foi dois equívocos. Um que tem que ver, obviamente, naturalmente, com o estigma da doença mental e outro que tem que ver com alguma amplitude que a lei teve, porque se nós virmos no Diário da República a Lei 35 de 2023, de 21 de julho, o que nos diz é que aprova a Lei de Saúde Mental e altera a legislação conexa. De facto, essa horda que era esperado sair, de facto, tem que ver não propriamente com a Lei de Saúde Mental, com o tratamento involuntário, anterior internamento compulsivo, tem que ver sim com o facto de esta lei, simultaneamente ao regular as restrições dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos afetos da doença mental, alterar, nomeadamente, o artigo 93, alterar o artigo 93 do Código Penal, o número 3 do artigo 92 do Código Penal, nomeadamente impedindo que os inimputáveis com perigosidade se mantivessem presos eternamente, que era, digamos, uma exigência que tinha vindo a ser feita até de acordo com a legislação internacional e de acordo com a Comissão de Prevenção de Tortura que nos tinha visitado e, de facto, era algo que era, enfim, que nos entristecia um pouco a todos, no sentido de permitir quase que uma prisão perpétua de pessoas que estavam afetas por doença mental. Mas a ideia que passou foi que de repente iam sair todos e não saíram. Como é que isto se explica, Dr. Bruno? Diga-me lá. É que eu estava à espera de repente ter as ruas cheias e até a julgar pela quantidade de jornalistas que havia à porta de estabelecimentos era o que parecia ir acontecer. Primeiro, porque é que achavam, porque é que se criou esta confusão? Provavelmente mais jornalistas saíram para a rua em liberdade do que doentes, no fundo, libertos de enfermarias de segurança. Eu penso que se confundiu as duas coisas, como o Dr. Fernando já vai dizer, que eram as pessoas afetas de doença mental que, por circunstâncias várias, estavam internadas em serviços de psiquiatria geral, de serviços clínicos, que são de curta duração, de outras que tinham cometido ilícitos criminais considerados inimputáveis perigosos e estavam a cumprir medidas de segurança. E foi tudo confundido e foi essa, no fundo, a parangona que saiu nos jornais, foi as pessoas estavam a cumprir medidas de segurança. E muitas delas não saíram em liberdade, muitas porque não tinham condições já clínicas de o fazer, ou eram pessoas já envelhecidas e precisavam de ser tratadas noutros contextos, outras migraram para as soluções que tiveram que se encontrar à última da hora, para outros estabelecimentos, para outras unidades, e algumas, de facto, saíram posterior, não é? Mas nada, não era uma horda, com certeza. Já agora, o artigo que eu estava a dizer há bocado, portanto, era o número 3, o que foi revogado foi o número 3 do artigo 92, e a questão que aqui, principal, que houve, que é uma confusão que os jornalistas terão feito, mas que seguramente nenhum jurista que nos esteja a ouvir fará essa confusão, no fundo era a confusão entre o internamento compulsivo e o internamento de inimputáveis com perigosidade, que são duas realidades juridicamente que na altura que eram distintas e que de facto gerou alguma confusão
nos média. Mas o que é que acham, no fundo, acabou por se reduzir a questão da nova lei da saúde mental, que tem muito mais aspectos, à questão dos internamentos? Claro. Sim. Acham que é justo essa redução? Parece-vos razoável? Enfim... O internamento é aquilo que é mais visível, por isso... Não me compete, obviamente, comentar os média, mas de facto o aspecto que era mais chocante era de facto termos inimputáveis com perigosidade, presos, detidos, privados da liberdade. É claro que eles não estão presos, estão internados, mas é uma medida privativa de liberdade, como outra medida privativa de liberdade, há mais anos do que o que deveriam estar, apenas porque estavam afetos de doença mental ou não teriam condições sociais para ficarem no exterior. E, portanto, de facto, digamos que esse foi o ponto-chave que terá assustado, eventualmente, as pessoas, e sobretudo os média, que efetivamente isso poderia acontecer. Relativamente à nova lei da saúde mental, quais é que são as principais alterações que destacaria, Dr. Bruno? Olha, eu acho que, na verdade, havia um espírito que acho que permeou toda a construção da nova lei, que é um reforço das garantias das pessoas sujeitas a internamento involuntário e da capacidade das pessoas exercerem os seus direitos, em múltiplos domínios, quer na definição do seu próprio plano terapêutico, isso para as pessoas internadas já em serviços de psiquiatria, mesmo aquelas internadas involuntariamente, na possibilidade de designarem pessoas de confiança, que é uma nova figura que surgiu, para poderem auxiliar no exercício dos direitos de reclamação, nos direitos diversos, até na consulta do processo clínico, e poder melhor, no fundo, exercer esses direitos que a lei lhe confere. A questão das diretivas antecipadas de vontade, que passaram a incluir os cuidados de saúde mental, o que não fazia até agora, e que, no fundo, é uma nova possibilidade de exercer, ainda que antecipadamente, escolhas relativamente ao tratamento, a questão do procurador de cuidados de saúde. Portanto, há aqui um conjunto de direitos que foram expandidos naquilo que diz respeito à garantia das pessoas sujeitas a internamento dito agora involuntário. E, portanto, há esta valorização da participação da pessoa no seu próprio tratamento. Isso penso que era o espírito que premiava aqui a nova lei. Depois houve outras mudanças. Já agora, antes de avançarmos, o que é isso do tratamento involuntário? O que é que significa na prática o tratamento involuntário, que é algo que muitas vezes ouço referir com algumas, diria eu, confusões? Pois, na verdade... Porque é uma figura nova. No fundo, ou não é nova, ou já havia? Não, eu penso que já existia, simplesmente mudou de designação. Antigamente era um tratamento dito internamento compulsivo, e agora passou a involuntário, não é assim? E fala-se agora em tratamento que pode ser... A diferença é mais tem a ver com a conotação das palavras, creio eu, mais do que propriamente da realidade prática a que ela se refere. Portanto, o compulsivo era interpretado como uma forma quase punitiva. Uma sanção. Era uma sanção. E involuntário é porque não está de acordo com a vontade expressa naquele momento, ou a pessoa não tem capacidade de expressar sequer uma vontade consciente e plena no momento em que é sujeito a internamento. Mas, na verdade, no artigo 2 da nova lei, isso surge claramente, que é o tratamento decretado ou confirmado por autoridade judicial em ambulatório ou em internamento, porque agora surge essa nova possibilidade do tratamento ser, desde logo, iniciado de forma involuntária em ambulatório, o que antigamente não existia. E, portanto, é engraçado porque no processo de definição de construção da nova lei caiu uma das alíneas que se referia a tratamento voluntário, que era uma das definições que também constava, e que dizia que o tratamento é voluntário mesmo que expressa antecipadamente, fazendo referência a estas novas modalidades de expressão da vontade, nomeadamente as diretivas antecipadas de vontade, que permitiam que a pessoa, antecipadamente, no momento em que se encontrava bem, dissesse que quando estivesse doente, e pode fazê-lo, desejaria ser internada, mesmo que no momento da avaliação dissesse o contrário, se estivesse privada de capacidade de consentir, e isso passará a ser designado também tratamento voluntário. Mas eu penso que foi mais uma designação de uma mudança de palavra por razões de conotação pública da mesma, compulsivo. Acho que é uma questão terminológica. Eu acho que há uma questão semântica, naturalmente, mas sobretudo é chamar as coisas mais pelos nomes, porque o que está em causa não é essencialmente e na base a compulsividade,
é na base, é na base algo que é involuntário. E daí a terminologia ser importante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando eu comecei nestas coisas da psiquiatria forense, e a propósito da jurisdição de família e menores, que se falava que é um processo de regulação dos poderes paternais. E depois mudou-se, não, o que está em causa não é o poder paternal, é as responsabilidades parentais. E depois ainda se mudou, bom, o que está em causa não é as responsabilidades parentais, é o exercício dessas mesmas responsabilidades parentais. Portanto, a lei foi, e bem, aprimorando, e aqui aprimorou-se o que está na base. O que está na base é a involuntariedade. E daí prevalecer, sobretudo, e pôr-se a tónica, desde logo, nesse aspecto. Sendo que a lei houve o cuidado, efetivamente, de definir o que é o tratamento involuntário. Portanto, está uma definição que está, inclusivamente, colocada na própria lei. Não sei se será boa técnica legislativa, má técnica legislativa, mas, de facto, era importante que ficasse claro para todos, inclusivamente para o cidadão comum e para o cidadão afetado de doença mental. Relativamente à situação desta lei, eu interrompi-o e ia continuar a enunciar os aspectos positivos, já agora. Quais é que entende, para além dos que já referiu, naturalmente? Clarificou aqui algumas questões relativamente à prática médica, mais no sentido de utilização de diversos procedimentos terapêuticos que já eram utilizados, em que subsistia aqui alguma dúvida sobre se seriam possíveis de ser utilizados em tratamento involuntário, como, por exemplo, a aplicação de eletroconvulsivoterapia ou de estimulação magnética transcraniana. E, portanto, havia alguma dúvida entre psiquiatras, porventura entre juristas, sobre se seria possível fazê-lo em pessoas sujeitas a treinamento involuntário. Isso agora ficou clarificado, isso é uma das vantagens. Mesmo a utilização de medidas coercivas, ainda que de forma temporária, surge agora mais clarificado nesta lei, o que antigamente não existia e, portanto, colocava as pessoas num certo risco de infração de alguma norma legal. Outras vantagens é a questão de deixar de ter custas de uma forma muito clara e evidente nesta nova lei. Portanto, penso que não estarei a cometer nenhuma inconfidência se disser que no exercício das nossas funções na anterior comissão chegou-nos, enfim, eram raros, mas pedido de pagamento de custos judiciais que estava a ser feito a doentes sujeitos a tratamento compulsivo ou a internamento compulsivo. Isto agora, no fundo, deixou de existir. Aqui há algumas coisas que se calhar mudaram com um espírito, enfim, positivo, mas que se calhar poderão não ser concretizáveis ou dificilmente de concretização, pelo menos nesta fase. Falo, por exemplo, da questão das avaliações clínico-psiquiátricas poderem ser feitas no domicílio dos doentes, e até agora tradicionalmente são feitas nas instituições hospitalares, e portanto isso poderá aqui acarretar dificuldades até logísticas, porventura em alguns casos de segurança, e imagino que isso possa não avançar. Parece-lhe o tratamento involuntário ambulatório é fácil de realizar? A realidade que eu conheço até agora é que existia no anterior regime, e portanto na lei anterior as pessoas eram sujeitas a internamento compulsivo e depois, se fosse considerado como absolutamente necessário e a pessoa pudesse continuar a fazer o tratamento ainda de forma compulsiva e ambulatória, as pessoas eram sujeitas a esse regime. Portanto, saindo do internamento, mantinham-se depois em liberdade e permaneciam sujeitas a esse tratamento, e isso era relativamente fácil. Resultava mais nos doentes do que noutros, naturalmente, mas resultava. E não havia aqui uma outra coisa que talvez possa ser perniciosa, que não havia, no fundo, a alocação da responsabilidade dessa compulsividade ambulatória agora ao médico que o assiste. Portanto, porque isso era um procedimento que era feito no internamento e, portanto, depois a pessoa saía sujeita a esse tratamento e, pelo menos numa fase inicial, essa responsabilidade da natureza compulsiva do tratamento não era alocada ao médico assistente. Agora, eu vejo como algo, enfim, estamos sempre a aprender e quero perceber como é que as coisas vão correr com esta nova modalidade de se iniciar tratamento involuntário logo em ambulatório. Claro que é uma medida não urgente e, portanto, corresponde a uma raridade na prática clínica, isto porque a maior parte dos internamentos compulsivos e agora involuntários são internamentos urgentes feitos no serviço de urgência, e, portanto, essa que se mantém. Que se mantém,
Isso é, no fundo, a prática nesse domínio mantém-se a mesma. É ainda cedo para dizer se esta nova via de tratamento ambulatório, sem carecer de internamento prévio, portanto, acionada na comunidade, se vai ter grande adesão ou não, ou se vai... Já tem algum exemplo conhecido? Eu, pessoalmente, não, mas isto... O Dr. Fernando já teve algum exemplo desta situação, só para sabermos como é que funciona na prática? De exemplos concretos, não, até porque eu trabalho numa Sim, mas que tenham ouvido, não, mas que tenham ouvido, Sim, mas deixe-me só pôr uma tónica numa coisa, é que, de facto, já estava na anterior lei que os meios, a forma, as restrições da pessoa seriam as mínimas possíveis, ou seja, o ambiente tinha que ser o menos restritivo possível. E, portanto, o que a anterior lei tinha era passar-se-ia para um ambulatório compulsivo, como se dizia, após o internamento compulsivo. Ora, ou seja, o tratamento ambulatório compulsivo é um meio menos restritivo que um internamento compulsivo. E, portanto, a lógica seria, nesta lei, haver alguma autonomia deste tratamento ambulatório, sendo preferido o tratamento ambulatório, justamente por ser menos restritivo, caso ele seja possível, para evitar um meio mais restritivo, como seria o internamento. E, portanto, a questão é se o perigo que existe, que leva ao tratamento involuntário, puder ser debelado com um tratamento ambulatório, ele deve ser preferido, e a nova lei põe isso mesmo como pressuposto e princípio. Só se poderá internar se não se conseguir internar involuntariamente, se não se conseguir, se ficar demonstrado que o ambulatório involuntário não chega. E, portanto, é preferido o voluntário ao involuntário, e mesmo no involuntário deverá ser sempre preferido o meio menos restritivo. E, portanto, em algumas situações, e nomeadamente se as pessoas fizerem o tratamento, e estou-me a lembrar de um caso, até de uma situação cível que me contaram, em que, de facto, a pessoa em tratamento ambulatório involuntário funciona. Aliás, estou-me a lembrar de um caso até algo caricato, porque é uma pessoa afeta por doença mental, mas até sem grandes déficits, e que se lhe perguntou se estava em tratamento ambulatório involuntário. Sim, estava em tratamento ambulatório involuntário, mas ele ficava em casa à espera que a polícia o fosse lá buscar. E eu perguntei, não, mas você sabe que tem que fazer tratamento, e se vai ao tratamento, porque é que não vai ao tratamento? A resposta do senhor, bom, se a polícia me vai buscar, para que é que eu tenho que ir ao hospital? É uma boa lógica. Sim, quer dizer, uma lógica que eu, obviamente reconheci. E esta era uma situação que até acontecia antes da atual lei, porque, de facto, quando resulta um tratamento ambulatório, enfim, ele deverá ser preferido. Mas então, se resulta o tratamento ambulatório, como é que é involuntário? Não há um contrassenso. Eu estou a fazer a pergunta senso comum, só para explicar. Isto quase que me faz lembrar aquela anedota do pai que diz para o filho, quer queiras, quer não queiras, há de ser bombeiro voluntário. Exato. De facto... É que... Eu percebo a lógica. Peço desculpa pela provocação, mas... Não, mas faz todo o sentido. Até porque uma das coisas que a nova lei promete, é evidente que eu sou o primeiro a achar que neste momento há falta de recursos e há sobretudo necessidade de organizar esses recursos, mas pressupondo a existência de equipas comunitárias, não há razão nenhuma para que, se uma equipa comunitária se puder deslocar à casa da pessoa, se a pessoa aceitar o tratamento, e nomeadamente os chamados injetáveis de longa duração, em que a pessoa pode ficar com um medicamento em circulação, aceitando tomá-lo, e portanto não há necessidade de internar a pessoa, de privá-la mais da liberdade. É claro que também se me pode dizer, neste momento os recursos são escassos, claro que são, estão previstas ser criadas 40 equipas comunitárias. Neste momento já há pelo menos 20, não haverá as 40, mas há pelo menos 20 em funcionamento. E são suficientes? Para os casos atualmente conhecidos? Se me pergunta, nunca, os recursos serão sempre insuficientes. Portanto, quanto mais se tem, mais se precisa. Agora, de facto, eu acho que
há que evoluir, mas também acho, e isso é algo que eu acredito com esta nova lei, havendo uma lei será mais fácil pedir recursos do que não havendo a lei, do que pedir esses mesmos recursos. Porque, no fundo, esta legislação exige, obviamente, uma resposta social, porque estamos a falar de pessoas que sozinhas não o conseguem e precisam de um apoio da sociedade. Ora, parece-lhe, Dr. Bruno, que Portugal está preparado para isso? Isto não é um bocadinho... primeiro dizer faz assim e depois ver como é que se faz? Eu acho que isto não começou do zero, ou seja, já existem equipas comunitárias e já existiam equipas comunitárias antes da lei ser Mas não acha que o esforço é maior agora? Não, agora há uma pressão para que este sistema, no fundo, as equipas comunitárias de saúde mental são uma forma de organizar a prestação de cuidados de saúde. Eu trabalho numa equipa comunitária de saúde mental, que já existia antes da nova lei, já existia há muitos anos, e de facto, nós estamos muito próximo de casa das pessoas. Eu, a alguns doentes, vou avaliá-los a casa. Os enfermeiros, com regularidade, nos doentes que não se conseguem deslocar, vão à casa das pessoas, fazem o tratamento, o tal tratamento injetável que o Dr. Fernandes estava a falar e que permite que as pessoas tenham que fazer medicação só de mês a mês ou de 3 em 3 meses, e, portanto, claro, isso é feito com regularidade, isso faz parte da prática clínica e interagir depois com todos os agentes da comunidade. Portanto, isso é possível, já existia. O que se pretende é que se expanda para o restante do território. Eu acho que isso é possível. Agora, como é que estamos a falar de cobertura nacional, por exemplo? Aqui está a falar de um caso, o seu caso é Lisboa, não é? Amadora, exatamente. Amadora, é a zona de Grande Lisboa. O que eu pergunto será que o resto do país tem capacidade? Quer dizer, resposta? Eu honestamente não conheço em detalhe como está o resto do país organizado, mas não vejo razão nenhuma para não ser possível. Há outras contingências que têm a ver com a tratabilidade do SNS em geral, que o Dr. Fernando também já tinha falado, a questão da falta de recursos, não é? Mas isso é uma realidade transversal a muitas especialidades, não é? Isso que eu pergunto, no fundo, a minha pergunta mais direta é: não deveríamos ter os meios no terreno antes e depois sair a legislação para começar logo uma aplicação correta, ou não? Os meios existem, eles estão organizados de forma diferente. Ou seja, já existem serviços de psiquiatria com internamentos, com psiquiatras, com tratamentos injetáveis por todo o país há muitos anos. Não há nenhuma área do país que esteja desprovida desses cuidados. As equipas comunitárias de saúde mental, que é uma modalidade de organização de prestação desses cuidados, é que só existem em alguns locais. Portanto, não, de facto, é preconizado esse sistema de organização por esta nova lei. É isso no fundo, que a comissão que está a reestruturar os serviços de saúde mental está a fazer, mas nos sítios onde não há equipas de psiquiatria também, há internamentos, há consultas e, portanto, há soluções que são encontradas para prestar estes cuidados. Portanto, isso não há um vazio. Falou da crise do SNS. Esta crise do SNS também afeta a psiquiatria? Também afeta a psiquiatria, mesmo que indiretamente. Imagino que todos os psiquiatras estão felizes a trabalhar, e enfermeiros, e assistentes sociais, mas depois a medicina interna não dá apoio, a neurologia não dá apoio porque não existe, os meios complementares de diagnóstico deixam de ser possíveis de realizar. Isto afeta-nos mesmo que indiretamente. Claro que sim. Aliás, a proximidade à comunidade até é mais compreendida e é mais aceite culturalmente fora dos grandes centros, e portanto que esta lei... Há uma maior ligação social. Há uma maior ligação social, e portanto diria que fora dos grandes centros até será mais fácil. Eu estou-me a lembrar, e muito antes desta lei também, um local do nosso país que tem apenas do quadro uma ilha, que tem apenas do quadro um psiquiatra, neste caso uma psiquiatra, que, enfim, que quando é necessário internar tem que promover a transferência para outra ilha, mas que, de facto, é quase que comunitariamente a própria comunidade quase que concorda, ok, o filho está doente, um deles fica em casa e as próprias entidades patronais compreendem isso. Estou a imaginar isto nas grandes cidades, seria completamente impensável. Digamos, isto é que é uma verdadeira psiquiatria comunitária, até a própria sociedade civil organizar-se, ok, há dois pais, solidariedade, no fundo. Solidariedade, agora ficas tu. Sim, é verdade. E, portanto, acredito que seja mas bem mais fácil. O que eu estava a falar era mais na lógica, obviamente que essa lógica faz todo o sentido, era mais na lógica de meios, mas
que em Lisboa, em princípio, bem, agora com a crise da habitação também não sabemos se é bem assim, porque as pessoas querem, ainda hoje estava a falar com uma estudante de Direito que me dizia, eu quero sair de Lisboa porque não tenho dinheiro para viver em Lisboa, quase certeza logo a seguir, depois de acabar o curso e casar-me. Portanto, nós também já temos este problema em Lisboa, que antes concentrava, não sei se nos médicos também se passa, mas passando adiante, o que eu queria perguntar agora era, para além dos aspectos positivos que já foram aqui referidos pelo Dr. Bruno, quer salientar mais algum, Dr. Fernando? Eu penso que o Dr. Bruno referiu efetivamente todos, nomeadamente quando ele falou na regulação de algumas coisas que poderiam estar duvidosas, nomeadamente a questão da eletroconvulsivoterapia, agora vem também a ser melhor regulado a regulação da utilização das medidas coercivas e a própria questão da gestão do património, que é uma realidade que, enfim, conheço muito mal, mas a própria lei vem agora prever algo que a anterior lei diria e remetia para um futuro decreto-lei e que, de facto, agora vem a ficar claro que é um modelo de gestão de negócios para a questão de gestão do património. E, portanto, digamos que foi o passo em frente. Eu acho que terá sido o único, o Dr. Bruno não terá referenciado, eu pelo menos não me lembro de mais nenhum, excepto só mais um que vem claro no artigo 15, o artigo 15 da nova lei é o artigo central, de antes seria o artigo 12 e o artigo 22, agora temos o artigo 15, que junta até os princípios aos pressupostos, e nomeadamente algo muito importante que está lá é a finalidade terapêutica. Ou seja, é dito que o que se vai fazer, o internamento, antigamente compulsivo, agora involuntário, não tem uma finalidade de inocuização, como acontece com as medidas de segurança. Não é para retirar a pessoa da sociedade, não é só para a defesa da sociedade, no sentido de ficas ali quieto e fechado, não fazes mal. Não, tem que ficar claro que este tratamento involuntário é exclusivamente para as questões em que existe uma finalidade terapêutica. Não tem finalidade de inocuização. Este tratamento involuntário não é uma medida de segurança tout court, no sentido pós-delitual. Não, é uma finalidade terapêutica. Eu queria... Desculpa, diga. E é só, talvez, ainda sublinhar um outro aspecto, e no fundo que tem a ver com a clarificação da aplicação da Lei de Saúde Mental também nas pessoas sujeitas no fundo, condenadas ou em prisão preventiva ou condenadas, no fundo, sentenciadas, quer nos estabelecimentos prisionais, quer nas medidas de segurança, cumprir medidas de segurança, ou até em tratamentos preventivos. E, portanto, que agora não é pelo simples facto de estar numa prisão ou numa enfermaria forense ou num hospital prisional que a pessoa é obrigada a fazer tratamento que não deseja. Só pode ser no âmbito da Lei de Saúde Mental, que também se aplicará nesses contextos. Ou seja, algum detido, recluso comum, ou mesmo alguém que sentenciado em medida de segurança no internamento de inimputáveis com perigosidade, a pessoa está lá a fazer tratamento voluntário. Se o tratamento for involuntário, ter-que-se-á, à semelhança de qualquer cidadão, que acionar esta nova lei. Ou seja, não há cidadãos de primeira, não há cidadãos de segunda, o tratamento involuntário é só um e é igual para todos. Esteja a pessoa na comunidade, esteja a pessoa no hospital, esteja a pessoa em medida de segurança privativa de liberdade ordenada por tribunal competente, esteja a pessoa num estabelecimento prisional na sequência de uma sentença. Agora, queria fazer uma questão, antes de passarmos aos aspectos negativos. Existe... E também, creio que terá sido também isso que levou a este impacto mediático da entrada em vigor da legislação, existe uma grande preocupação, principalmente após a pandemia, com a saúde mental em geral. E eu acredito que haja muita gente que creia que esta legislação também regula essas situações, em termos de senso comum, ou seja, burnouts, ansiedades, depressões em geral, porque neste momento nós temos saúde mental em quase todo o lado. Passámos de uma situação em que quase não se falava para uma situação em que quase tudo é saúde mental e é um tema de saúde mental. Apesar de eu também achar que há muita gente a precisar de tratamento nessa área, mas isso é outra questão, Mas o que eu gostava de vos pedir é que explicassem a um leigo o que é que, de facto, estamos aqui a falar que não tem muito a ver, ou tem e não tem a ver com aquela ideia de saúde mental em geral que se fala hoje em dia.
Digamos que essa Colocar questão, os planos, diferenciar os seja planos. um bocado difícil. O que aqui está, o que aqui de facto estamos a falar, e daí a tónica que foi colocada na involuntariedade, é quando esta necessidade de tratamento é necessária e a pessoa não recorre a ela voluntariamente. E porquê? Porque, basicamente, o que está aqui em causa, sobretudo, é regular restrições de direitos, liberdades e garantias. Portanto, à partida, se uma pessoa tem algum problema de saúde mental e se entende que quer fazer tratamento, à partida não fará sentido o Estado ou mesmo o direito, de uma forma coerciva, de fazê-lo. E, portanto, só será feito, e daí, lá está, a questão da compulsividade mudar para a questão da involuntariedade, porque a chave aqui é quando é involuntário. E, portanto, em termos simples, eu diria que é isso. Eu penso que há aqui uma grande, no fundo, tem sido muito bom estar mais presente a dimensão da saúde mental no discurso público, nas preocupações, não é? Mas nem sempre se percebe que existe, quer dizer, que dentro desse chavão de saúde mental... Posso provocá-lo um pouco? Há doença mental. Sim, mas posso provocá-lo um pouco. Repare, nós já falámos aqui da ideia e do estigma. Colocar tudo no mesmo saco não é prejudicial para outras situações de saúde mental que não estão aqui? Eu não creio que seja prejudicial, desde que essas pessoas continuem a ter o acesso aos cuidados que necessitam, não é? O que seria prejudicial é saber que há aqui uma classe de pessoas que têm problemas de saúde mental e há outras que são doentes mentais. Isso seria muito prejudicial. Isso sim seria estigmatizante e reforçar o estigma. De facto, são problemas de saúde mental, mas há uns que são tão graves que têm designação de doença e, portanto, não... Mas não teme, por exemplo, que a questão de se falar em saúde mental com a identificação a estas situações de tratamento involuntário, de alguma forma também não cria um estigma para os que têm outro tipo como de ansiedade, depressão, e não quererem tratar por poderem ser confundidos com estes? Eu creio que isso não é... Não sei, é uma pergunta que eu lhe coloco. Não, acho que não. Acho que Acha que as pessoas percebem a diferença? Acho que a pessoa, sim, percebe a diferença. Até porque, necessariamente, um dos princípios é a proporcionalidade, exatamente, a necessidade e a adequação, que já estava na antiga lei no artigo 8. Só que agora é reforçado. E que agora é reforçado. E, portanto, desde logo a questão da proporcionalidade, enfim, quer dizer, não vamos confundir uma dor de cabeça, não vamos confundir uma dor de cabeça com uma meningite, quer dizer, e, portanto, acho que aqui também, obviamente, Acho que também não se confunde, justamente pelos próprios princípios que agora aqui estão no artigo 15. E diga-me uma coisa, a redução da questão da saúde mental nesta nova legislação ao tratamento involuntário poderá ou não, como algumas pessoas referem, ser um aspecto negativo? Na sua opinião, obviamente. Na minha opinião, eu acho que aqui foi feito, eu sou suspeito, porque, de certa maneira, eu tive inserido também no grupo de trabalho que foi indigitado para elaborar o projeto, o draft inicial. Mas, de facto, a antiga lei de saúde mental é que se dizia que era só uma lei de internamento compulsivo. Tinha poucos artigos, não ligava tanto aos direitos e à própria organização. Aqui nesta lei, antes, pelo contrário, dá muito mais relevo a todos os outros aspectos do que só à questão do internamento. Portanto, nesse sentido, até penso que é mais ampla. A anterior ainda seria mais redutora nesse sentido. E então, agora falando dos aspectos negativos, quais é que acha que são aspectos negativos que podem ser apontados a esta lei? Começando agora pelo Dr. Fernando. Há bocado nos pedidos começares pelo Dr. Bruno. Eu sei que falar do filho é uma coisa complicada, mas se não passo para o Dr. Bruno... É falar mal, não, eu posso dizer em público. De qualquer das maneiras não tenho qualquer problema. É evidente que ainda por cima... Não, mas você acha que há alguma situação que poderia ter sido melhorada ou que poderá ainda ser melhorada no futuro, nesta nova legislação? Há sempre espaço para melhoria. Eu sou daqueles que acredito que... Eu dizia a propósito da anterior lei que a anterior lei era como os livros do Asterix. Cada vez que eu lia encontrava uma piada nova. Seguramente há muitas coisas que estão aqui na lei que o legislador não pensou. Há muitas coisas que vão surgir e haverá sempre espaço para melhoria. Digamos que, pegando até nas suas palavras, é evidente que esta lei tem um aspecto, se eu quiser procurar um aspecto menos bom, digamos que esta é uma lei
muito bem feita, mas que culturalmente talvez nós não estejamos nem culturalmente preparados para ela, de uma maneira geral, nem culturalmente, e obviamente são necessários muito mais recursos. É uma lei que é muito mais trabalhosa, vai exigir muito mais de todos os intervenientes. Eu não sei se quem estará mais zangado com ele serão os juristas, serão os médicos, porque vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho a todos, vai dar muito mais trabalho aos médicos, psiquiatras, vai dar muito mais trabalho aos juristas, aos magistrados, vai dar muito mais trabalho aos senhores agentes policiais, aos senhores advogados. Mas acha que o sistema judiciário está preparado para esta legislação? Eu penso que não podemos falar pelo sistema judiciário. O que eu reconheço é, por exemplo, na questão da participação dos psiquiatras e dos outros profissionais de saúde dos serviços, que também são convocados a participar, ainda de uma forma pouco clara, e se calhar um dos aspectos negativos é a forma como os outros profissionais de saúde poderão participar concretamente neste processo, mas são agora chamados a participar presencialmente de uma forma muito mais frequente naquilo que são as diligências e as... Presencialmente ou à distância? Ou à distância, por teleconferência, nas sessões conjuntas, nas audiências de revisão. E uma das coisas que se notou, e isso notou-se no meu hospital, e creio que em todos, foi que pouco tempo depois da nova lei entrar em vigor, um mês depois, as pessoas começaram, para grande surpresa, enfim, talvez não tivessem visto bem a lei, começaram a ser chamadas para participar nas audiências de revisão dos doentes que estavam em tratamento involuntário ou ambulatório, não é? Ou para participar nas sessões conjuntas. Aquilo que até então era uma possibilidade que o juiz dispunha, que era de convocar os médicos psiquiatras, passou a ser, segundo a leitura destes artigos, uma obrigatoriedade. E isso levava a que o trabalho cotidiano dos psiquiatras fosse perturbado. Porque tinham consultas agendadas, tinham doentes no internamento, estavam na urgência e eram convocados para uma sessão conjunta, para uma audiência de revisão, a que naturalmente tinham que ir. Não é? Eu penso que o mesmo se terá passado do lado do tribunal. Claro. Passaram a ter que convocar mais pessoas para sempre estarem presentes nas diligências e a tentar lidar com as... Quer dizer, é muito mais fácil marcar uma diligência onde só tem que se convocar 3 ou 4 pessoas do que uma diligência em que tem que se convocar 7 ou 8. E, portanto, imagino que também do ponto de vista do tribunal isso tenha tido um impacto. E o sistema terá que se organizar, terá que atingir alguma homeostasia. E eu penso que, quase que estava a lembrar do matemático do filme do Parque Jurássico, do Nature Will Find a Way. Eu penso que a natureza há de encontrar um caminho. E coisas tão simples como, eu estou-me a lembrar, eu já sou um bocado velho nisto, já tenho cabelos brancos, e lembro-me, era muito jovem na altura, tinha acabado a psiquiatria, ou tinha acabado de entrar, quando entrou a Lei 36/98, e então uma das coisas que se dizia é que isto vai perturbar faxes. Como é que se arranjam faxes? Os hospitais não têm faxes. Os faxes estão no Conselho de Administração. Vamos agora ter faxes nas urgências. Bom, esse problema, ao fim de algum tempo, resolveu-se. Há faxes nas urgências. Pronto. Portanto, qual é o problema de comprar um fax e mandar um fax? Agora até temos mails. Mais ainda, nós agora temos telefones com câmaras. Eu imagino, por exemplo, e esta estou a inventar agora mesmo, percebo que se tem que dizer os médicos têm que estar em audiências por meios telemáticos. Bom, se nós vamos continuar a dizer que o meio telemático está num sítio, então o médico ter que ir do sítio das consultas para o pavilhão central ou para o edifício tal, onde há teleconferência, mas é evidente que estas coisas resolvem-se. Desde logo basta comprar um telemóvel que sirva só para teleconferências. Olha, a que horas tens a teleconferência, passa lá o telemóvel e faz o telemóvel. Quer dizer, portanto, há coisas que são muito complicadas, sei lá, filas para teleconferências, que se podem resolver com o hospital comprar um telefone. Estou-me a lembrar, agora mesmo, será um problema prático. Tal como nos tribunais, se calhar não faz sentido ter 20 pessoas convocadas para as 9 da manhã e depois ir estarem todas sem fazerem rigorosamente nada à espera de serem chamadas. Obviamente, se às 9 da manhã estão com o telemóvel na mão para fazer uma teleconferência, se calhar, no caso dos médicos, podem estar nas suas consultas. Isso tem acontecido, pelo menos na minha Já agora, área. a prática é importante. Sim, isso tem acontecido. Portanto, o que é que acontece
comigo, na minha prática na Amadora e lidando diretamente com o Tribunal da Amadora, é que se combina diretamente com eles, fornece o contacto telefónico e minutos antes de sermos chamados somos convocados por telefone, ligamos no nosso telemóvel, o nosso hospital ainda não adquiriu os telemóveis, no nosso telemóvel, e fazemos, portanto, pedimos à pessoa, estamos a fazer uma consulta, avisamos antecipadamente que por esta hora provavelmente podemos ser interrompidos, as pessoas compreendem, ausentam-se, fazemos a sessão conjunta ou a audiência de revisão e depois retomamos a atividade. Há sempre uma perturbação da atividade, mas ela de facto pode ser bastante minimizada. E o mesmo nos tribunais, obviamente são os senhores funcionários judiciais que chamam as pessoas, que veem se está tudo pronto, basicamente não se pode, por exemplo, aconteceu também num tribunal, isto conta o meu colega, obviamente, não sei, na realidade concreta, que ficou pendurada a não fazer consultas porque entendeu, não, tem que estar tudo preparado, daqui a meia hora, uma hora, nós vamos chamar, bom, está bem, estou a fazer consultas, não pode sair daí. Pois, se tiver o telemóvel, pode estar a fazer consulta com o telemóvel desligado, quando houver a pessoa sai, quer dizer, é evidente que a pessoa tem que estar disponível a partir das 9 horas, está ali, ok, estou aqui, está com o telemóvel na mão. Pois, pode causar sempre alguma perturbação, não é? Porque, na verdade, tem que haver sempre alguma... No fundo, até podíamos estar num momento importante da consulta e, de repente, somos interrompidos, ou nós somos convocados, sessões são marcadas para alturas que podem não nos ser convenientes. Portanto, pode haver aqui, de facto, alguma perturbação, mas eu acho que está aqui a possibilidade dela ser francamente minorada e, portanto... Bom senso, então. Bom senso. E só ainda uma outra coisa, já agora que me pediu pela minha experiência prática, e era um ponto positivo que me tinha esquecido de mencionar há pouco, é a qualidade das avaliações clínico-psiquiátricas que têm sido feitas desde que a nova lei entrou em vigor. Isto porquê? Porque as pessoas, os meus colegas, eu próprio, ficámos preocupados. Agora, é preciso fundamentar muito bem os internamentos involuntários, é preciso fornecer aos juízes factos e, portanto, e não apenas conclusões, e as pessoas começaram a fazer textos longos, ou copiar as observações clínicas, a dar muito mais informação do que davam antes aos juízes. Isso é muito positivo. Eu acho que isso é muito positivo, sim. E tem algum aspecto negativo, agora que o Dr. Fernando não desouve? Não, eu já disse o aspecto negativo. Sim. Mas há alguma coisa que ache, na sua opinião, que pode ser melhorada no futuro? Ou ainda acha que é cedo? Ainda é cedo demais, quer dizer, a lei ainda não produziu os seus efeitos. Por exemplo, eu ainda não conheço, vamos ver, o Ministério Público, a Autoridade de Saúde estão obrigadas a iniciar procedimentos de tratamento involuntário sempre que tomarem conhecimento de situações que possam preencher os pressupostos. Ainda não me calhou nenhum destes. Portanto, seguramente que vamos ter que melhorar também os tempos de resposta nos hospitais a avaliações clínico-psiquiátricas pela via não urgente, que o legislador entendeu que seria a via prioritária, mas o problema é que as doenças mentais têm um tempo, desde o início dos sintomas até à crise ou à manifestação mais aguda, que pode ser muito rápido e, portanto, pode não ser compatível com o tempo que permeia desde o início da ação do processo de tratamento involuntário até a pessoa ser, de facto, obrigada a fazê-lo. Por isso é que E isso está a demorar algum tempo? Não, o problema é pela via da urgência, que é a via maioritária, demora o mesmo tempo que demorava antes, que é, às vezes, de manhã para a tarde ou de um dia para o outro. As coisas são muito rápidas. Essa resposta rápida? Esta é a minha experiência no meu hospital, mas lá está. Eu trabalho numa equipa comunitária e da porta ao lado está a saúde pública que faz os mandatos de condução para a PSP. Temos os contactos dos senhores agentes da esquadra da MAI, da esquadra... É tudo muito mais rápido e muito mais fácil. Portanto, a nossa experiência é de que, pela via do tratamento de urgência, do tratamento de urgência, é tão rápido quanto era antes e, no nosso caso, sempre foi muito rápido. Isso não é um problema. O problema é a via ordinária ou não urgente do tratamento involuntário, que, no meu caso, anteriormente se notava que há alguma dificuldade em cumprir prazos. Estou a falar pela nossa parte. Ou, muitas vezes os doentes não compareciam às avaliações e, portanto, depois os processos atrasavam-se por semanas ou meses até se concluírem. Mas isso é uma raridade. Portanto, o mais frequente
De facto, na minha realidade, são os internamentos via urgência. E esses são rapidíssimos. Esse aí não há... Esse acompanhamento, quando necessitam de acompanhamento, é feito o quê? Semanalmente? Diariamente? Depende dos doentes concretos, da sua doença, do apoio que já têm da rede natural de suporte, da família, etc. Portanto, há doentes que vão, numa fase de crise, podem ir à consulta todas as semanas ou todos os dias, ou de 15 em 15 dias, ou vão lá ter com as senhoras enfermeiras e, portanto, fazem uma toma acima da medicação. Portanto, isso aí é muito variável. Portanto, o que é importante garantir é que há capacidade de resposta dos serviços e das equipas para fornecerem este tipo de cuidados mais intensos a determinados doentes numa determinada fase e depois, naturalmente, no fundo, terem essa capacidade de resposta. E a sensibilização que falou há pouco existe do lado dos psiquiatras, até na fundamentação dos relatórios e tudo, também verifica nas outras entidades envolvidas essa sensibilização maior para esta necessidade agora da nova legislação? Não tenho ainda informação suficiente sobre isso. Não é? No fundo, os mandados de condução emitidos pelas autoridades de saúde pública continuam, na minha experiência, a ter a mesma informação que tinham antes, que já era bastante, porque, lá está, como eles trabalham muitas vezes em conjunto connosco, já vai o processo todo muito instruído. E os conduzidos pelo PSP, sem ser por mandados de condução, continuam a ter as mesmas informações. Mas lá está, não há ainda tempo suficiente para perceber se os outros agentes também modificaram muitas as práticas, mas eu creio que não terão. Dr. Fernando, considerando a sua grande experiência na aplicação de legislação e na sua interpretação, naturalmente, acha que deveria haver ações de sensibilização para todos os agentes envolvidos, que fossem naturalmente dadas por pessoas, por exemplo, com a vossa competência, para que todos percebessem a nova legislação e soubessem, no fundo, qual é o seu papel no meio disto tudo? Ou acha que não é necessário isso? Eu acho que a formação, obviamente, é necessária, sobretudo a própria mudança dos vários intervenientes. O sistema estava, e obviamente tem que continuar a estar, nomeadamente muito focado no psiquiatra para tratamento. Mas é evidente que para visitas domiciliárias, para toma assistida de medicação, para resolução de alguma situação problemática social, tem que se contar com todos os elementos das equipas multidisciplinares, das equipas comunitárias. E, portanto, existe alguma descentração do papel do médico. E estava-me a lembrar que na versão inicial que foi para a Assembleia da República estava, portanto, que havia as avaliações clínico-psiquiátricas feitas naturalmente por psiquiatras com a eventual colaboração de outros intervenientes. O eventual caiu na Assembleia da República. Portanto, há uma intenção aqui do legislador, da Assembleia da República, dos senhores deputados, que não haja uma eventualidade de utilização de todos os intervenientes. E, portanto, agora, não deixa de ser uma avaliação clínico-psiquiátrica que pode, os olhos da avaliação clínico-psiquiátrica pode ser um senhor enfermeiro numa visita domiciliária, ou uma assistente social, ou um psicólogo ao qual a pessoa se dirige, que tem algum problema ou uma nova estratégia que não consegue ultrapassar em termos das suas capacidades de coping, de lidar com uma situação problemática. E, portanto, o sistema tem que se descentrar. As ações de formação serão importantes para toda a população, para mudar este contexto cultural, se dissermos, basicamente para as entidades policiais, no sentido de, eu ainda, volto a dizer, já tenho cabelos brancos, eu ainda me lembro quando entrei em psiquiatria, ainda me apareceu um ou dois senhores agentes policiais com algo que era impensável nos dias de hoje, a dizer, viemos trazer o alienado. Pronto, portanto, isto obviamente já não acontece nos dias de hoje, mas é evidente que, e isso nota-se cada vez mais, que há uma maior formação das forças policiais, por exemplo, há um maior, na área da saúde mental, os mestrados, os senhores advogados, e, portanto, eu acho que é importante, sobretudo, esta discussão. Porque, de facto, quando discutimos multidisciplinarmente, vemos coisas que não tínhamos visto, vemos outros pontos de vista, e eu acho que isto é particularmente interessante. Digamos que as sessões de formação serem feitas só por médicos ou só por juristas. Não, é juntar toda a gente em multidisciplinaridade, sim. Pronto, e ver
pontos de vista completamente diferentes, que às vezes surgem. Quer dizer, eu próprio já encontrei na lei versões que inicialmente não tinha visto e que juristas me disseram, confesso que não tinha pensado nisso, mas de facto há que alargar horizontes e com a formação essa é uma das formas de realmente alargar horizontes. Relativamente a esta legislação, o que é que acha que é importante toda a comunidade saber para que naturalmente possa também apoiar nesse esforço que tem que ser comunitário? O que é que diria à população em geral relativamente a tudo isto para que se afastasse um bocadinho este receio que foi criado, de repente vamos ter assassinos à solta, pronto, o que sabe e o que ouviu tão bem como eu. Poderá ser difícil desconstruir essa imagem que foi passada pela comunicação social, porque muitas vezes no fundo, a comunicação à população em geral é feita precisamente pela comunicação social, e, portanto, se calhar seria um foco interessante da ação junto à própria comunicação social, e, portanto... Explicar, exatamente. Agora, em relação à população em geral, eu penso que, no fundo, acho que seriam ser medidas mais dirigidas para a pessoa saber onde procurar ajuda, se tiver algum problema, se algum familiar tiver algum problema, quais são as vias de acesso, com quem é que pode contar, quais são os elementos no Sistema Nacional de Saúde com quem pode contactar, ou nos outros intervenientes. Eu seria mais por aí, não tanto focar na questão Porque a informação que existe e que é disponibilizada nos meios de comunicação social é nula. É nula, não existe. Se as pessoas quiserem procurar, têm mesmo que ir especificamente ao sítio. Nós sabemos que as pessoas não funcionam assim. Porque, repare, eu estou a falar de uma perspectiva de fora e do que eu tenho ouvido. O que as pessoas viram foi o pânico. Agora, de repente, vamos ter uma série de perigosos aí à solta. E não houve pedagogia de ninguém. Sim. Houve alguns psiquiatras que foram falando, mas não houve, como eu acho que deveria ter havido, e se calhar também concordam, tinha que ter havido uma ação de sensibilização, nem que fosse dos próprios órgãos do Governo, das Secretarias de Estado, quem quer que fosse, a Direção-Geral de Saúde, quem quer que fosse, que tivesse feito, como eles fazem, por exemplo, quando sai o orçamento, que aparecem em todos os canais a explicar o orçamento. Já sabemos que a apetência da comunicação não é igual, mas se tivesse aparecido alguém a dar a cara pela legislação, a explicar, em vez de deixar aparecer só aquela vertente sensacionalista, não acham que poderia ter ajudado? É que não apareceu ninguém. Não sei se concordam. Sim, é assim, daí eu estar a dizer que toda e qualquer formação e sensibilização é importante. Agora, o tempo também não foi muito oportuno. Esta lei saiu em pleno agosto, para aplicar-se em pleno agosto, julho, agosto, digamos que foi uma altura, digamos, muito má. Aliás, imensos psiquiatras estavam de férias, basicamente entendemos quase em férias judiciais. Os próprios senhores magistrados do Tribunal de Execução de Penas foram apanhados assim porque, de facto... E tiveram a questão da amnistia também ao mesmo tempo? Sim. E foi um problema gravíssimo. Não, e a própria lógica do tratamento involuntário se aplicar às pessoas com medidas de segurança, quer dizer, era algo que... Partia-se do princípio de uma pessoa que estava em medida de segurança estava em tratamento e internada, ponto. Quer dizer, de facto... E, portanto, toda esta questão foi dificultada. Agora, também percebo que, se calhar, seria difícil para os psiquiatras começarem a falar de uma lei que conheciam um pouco. Mas eu estava a dizer, nem era tanto os psiquiatras, era mesmo as entidades oficiais. Alguém que viesse dar a cara pela legislação e explicar. Porque, repare, eu acho que tinha que haver, sinceramente, acho que é uma lei tão... como se diz agora, impactante, que até se viu, porque foi primeira página em jornais, notícia de abertura em noticiários da televisão. Portanto, pareceu-me errado, na estratégia comunicacional, não ter havido um contraponto ao mesmo tempo que apareciam as notícias sensacionalistas, vir alguém dizer, atenção que isto não é assim, mas alguém que defendesse a legislação e que fosse naturalmente o emissor da legislação e pudesse, de algum modo, como fazem com o orçamento. Percebe? Eu acho que aí terá falhado, porque criou-se uma ideia que foi alimentada durante algum tempo
e que passou para a população sem ter havido o contraponto. E isso não é bom, numa legislação tão forte. Aliás, o que foi passado nem foi tanto a lei de saúde mental, foi a alteração da esta legislação linha. conexa. Quer dizer, de facto. Não, é que nós estamos a falar da situação de... Eu vou fazer uma caricatura. De repente temos pessoas que, por motivos de segurança, eram, como disse, quase mantidos em prisão perpétua e que agora, por causa da nova lei, vão ter que ser todos soltos. Foi isto que passou. Eu, apesar de tudo, recordo-me de alguns colegas que falaram, talvez não em órgãos tão importantes share, mas houve alguns colegas que foram à televisão e tentaram explicar E falaram bem. Mas provavelmente a mensagem não sai, não é a primeira página, de facto. Mas tentaram explicar o que é que se tratava, não é? Eu penso acho que era evidente para quem ouvisse que não era propriamente adequado manter pessoas em prisão perpétua, no fundo... Porque esse é que é o tema. Muitas delas sem qualquer perigo. É que nós estávamos a manter pessoas eternamente presas, quando nós já abolimos a prisão perpétua há muito tempo. Claro. Eu pensei que ninguém estava à espera deste impacto, deste soundbite à volta disto. Era uma lei de saúde mental, como houve outra lei em 98. Porquê que acha que aconteceu? O que é que terá acontecido, ao fim e ao cabo, na sua qualidade de especialista? Quase me apetecia brincar que isto tem que ver com a dinâmica do caos, da forte dependência das condições iniciais. Eu penso que se terá pegado, eventualmente, neste aspecto do número 3, da revogação do número 3 do artigo 92, e depois as coisas foram atrás umas das outras. Quase aquele poema de por um prego se perde uma ferradura, por uma ferradura se perde um cavalo, por um cavalo se perde um cavaleiro, por um cavaleiro se perde uma batalha, por uma batalha se perde uma guerra, por uma guerra se perde um país. E, portanto, se calhar por uma porcaria de um parafuso ou de um prego, podemos ter um país a mais ou um país a menos. Portanto, o que eu acho é que se pegou nesta do número 3 do artigo 92 e as coisas foram a forte dependência das condições iniciais. Uma borboleta a bater as asas em Nova Iorque e a haver um tufão em Hong Kong, portanto, a vida de uma sintonia. Mas isto, enfim, foi algo que me veio agora à cabeça. Era difícil, depois de uma vez iniciado esse processo mediático, era difícil interrompê-lo. E, por comparação, falar do resto da lei não vende, digamos assim. Não vende tanto. E no resto da lei, o que é que salientaria para tentarmos tranquilizar as pessoas que venham a ouvir? Eu penso que o mais importante para as pessoas é que, para os doentes e para os familiares, é que continua a existir uma solução que permite que eles sejam tratados quando estiverem muito doentes. E que essa solução vem agora reforçada com mais capacidade de exercerem os seus direitos, estarem protegidos e de não haver... Como é que se reforça essa capacidade na nova legislação? Com as tais figuras de pessoa de confiança, com as diretivas antecipadas de vontade, com a definição muito clara que as pessoas participam no seu projeto, no seu plano terapêutico, que mantêm mesmo internadas involuntariamente um conjunto importante de direitos, de comunicação, de ser visitados, de falar com o seu advogado em locais privados. Portanto, tudo isso está agora de forma muito clara na lei e penso que vem reforçar no fundo, e vem tranquilizar as pessoas de que, nessa circunstância, vão ter acesso ao tratamento que precisam, mas vão ter em condições de respeito pela sua dignidade e pela sua capacidade de exercerem os seus direitos. Penso que será isso. Sim. Não terei nada a acrescentar, de facto. O que a nova lei veio trazer era manter aquilo que sabia que era inevitável, que teria que ficar, que será a possibilidade de tratar pessoas que têm doenças graves, mas simultaneamente haver garantias de qualquer restrição de liberdade iguais a qualquer outro cidadão. E, portanto, eu acho que nesse sentido é uma lei equilibrada, necessária e, de facto, e não nos envergonha, antes pelo contrário. E que garante os direitos das pessoas. Sim. Eu gostava de vos ouvir, considerando que estamos a falar num podcast do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que conselhos é que daria aos advogados? Ou seja, o que é que acham os dois que os advogados poderiam fazer para ajudar na melhor aplicação desta legislação?
Essa é uma pergunta difícil. Eu, digamos que o conselho não daria aos senhores advogados, daria a todos os juristas e a todos os clínicos. Por amor de Deus, leiam a lei antes de falar sobre a lei. Aquilo que já na anterior lei isso aconteceu e em muitas outras, eu às vezes ouço as pessoas a falar sobre a lei e depois vou ver e estão lá coisas diferentes. As pessoas só veem, nos dias de hoje, só veem soundbites, leem o início e Não, depois... às vezes só leem mesmo o jornal. Pronto, e mesmo assim as gordas do jornal. E depois, com base nisso, criticam a lei que não leram. Sim, e isso aconteceu com juristas, aconteceu com médicos. Eu tive a oportunidade de, nomeadamente, uma das questões que foi muito levantada por médicos e também por juristas, a questão de havia anomalia psíquica grave. E, portanto, toda a gente diz, não, caiu grave. Os senhores deputados na Assembleia da República perguntaram-me e disseram, não, caiu grave. Eu disse, não, eu confesso que quando leio a lei, eu não vejo lá doença, não vejo só doença mental, eu vejo doença mental grave. Agora, antes estava no artigo 12, a anomalia psíquica é grave, agora está no 15, número 1, está a doença mental, mas se nós lemos o 15, número 2, está lá a gravidade da doença e a gravidade do perigo. Portanto, eu até vejo grave, não vejo só grave. Portanto, eu acho é que se deve ler as coisas até ao fim e neste momento, nos dias que correm, o que é preciso é ser-se muito rápido. O que é preciso é ser-se rápido. E, portanto, enfim... Eu já agora, antes de trabalhar na equipa comunitária, trabalhei quase 10 anos no internamento. E há doentes com doença grave, internados antigamente compulsivamente, enfim, obviamente não concordam com o tratamento e não estão propriamente em linha com o nosso plano, mas dentro desse grupo de doentes há uns que são muito hostis se havia coisa que os tranquilizava, há a figura do próprio internamento compulsivo, se havia coisa que tranquilizava, para além, obviamente, de intervenções médicas, era a visita dos advogados, porque eles aí sentiam que alguém fora do serviço estava a ouvi-los, alguém independente, estava a ouvi-los, estava a anotar coisas e saíam muito mais tranquilos depois. E, portanto, é sempre uma mais-valia. Portanto, o conselho é visitar. Visitar os doentes. Ficam muito melhor. Depois, enfim, não sei se a informação que depois o Sr. Advogado retira dessa entrevista vai mudar a opinião que já tinha ou não, já não sei, mas que os doentes melhoravam bastante da hostilidade, de alguma conflituosidade, melhoram bastante depois da visita dos advogados. Mas era rara a visita, na minha experiência. Era rara e muitas vezes dependia do contacto. Portanto, as pessoas, quando eram sujeitas a internamento compulsivo, são-lhes fornecidos os contactos do advogado. E, no fundo, era mais aqueles que pediam ao advogado para os visitar antes da sessão conjunta, que isso acontecia, dependia um bocadinho da vontade das pessoas. Mas aquilo que eu notava era que as pessoas ficavam muito mais tranquilas. Porque havia um elemento externo, independente do serviço, que não era médico, que não era do hospital, que não era do tribunal e que as ouvia e que ia lutar, da perspectiva deles, pelos direitos, pela garantia dos direitos. Mas isso lá está, pouco frequente. Mas isso também tem a ver com a própria cultura, acho eu, em geral, da nossa sociedade, não é? Mas acho então que os advogados têm que cultivar a empatia nessas situações, obviamente. Eu acho que sim, e acho que visitar os doentes internados tem um efeito muito importante para eles, para os doentes. Positivo, na minha perspectiva, assim, e provavelmente, se calhar, também poderá habilitar melhor os meus advogados melhor perceberem a situação em causa e, portanto... Melhor defender os direitos das pessoas. Exatamente. E qualquer dúvida que tenham, obviamente, ver as pessoas que estão a defender e depois, se tiverem dúvida, falarem com os diferentes técnicos. E, portanto, se tiverem dúvidas, pedirem esclarecimentos. E, portanto, acredito que será esse o conselho que poderemos dar. Só uma última questão, que é a seguinte: se alguém na comunidade identificar alguém com problemas de saúde mental graves, que considere que podem colocar em causa a sua própria saúde e a de terceiros, o que é que devem fazer, Dr. Bruno?
Eu utilizar os mecanismos que já existem, os mecanismos legais, que já existiam na lei anterior, não é? Se o fundamento for, quer dizer, se houver um risco, a percepção de um risco muito grave, não é? De um risco iminente, é falar com a saúde pública, para notificá-los, ou com o Ministério Público, sim, para notificá-los. A saúde pública, só para que as pessoas saibam. São médicos de saúde pública, nas casas investidos da autoridade de saúde pública, e que podem eles próprios iniciar o processo, seja via urgência, seja um processo via regular, portanto não urgente. Eu penso que será isso. Depois há outros meios informais, quer dizer, depende se a pessoa é familiar, se é vizinho, se é conhecido, não é? Se conhece outros familiares, que pode avisá-los. Às vezes as pessoas não têm noção de que têm um familiar que pode estar doente, não é? Ou que já não visitam, ou que visitam apenas por telefone e não têm, de facto, a percepção de que as coisas estão num determinado estado, e que se houver esse contacto informal, se a pessoa sentir com essa capacidade e se tiver possibilidade de o fazer, de um sinal de alerta junto dos familiares, tanto melhor, que os próprios, se calhar, já têm experiência no passado de acionar os meios necessários para o tratamento, e tudo será mais fácil. Claro, claro. E agora até é obrigatório a Saúde Pública e o Ministério Público, se tiverem conhecimento de alguma situação, iniciarem o procedimento. E, portanto, nesse sentido, ainda se aumenta essa facilidade. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu, por mim, penso que já fizemos aqui a traço grosso, fizemos aqui uma breve panorâmica da legislação. Fica seguramente a necessidade de fazermos uma conferência multidisciplinar. Acho que nasce daqui essa necessidade e, naturalmente, iremos trabalhar nisso. Muito obrigado por terem vindo, Dr. Bruno, Dr. Fernando. É sempre um gosto. Terminamos hoje este podcast. Esperamos que tenham gostado. Esperamos por vós no próximo episódio. Muito obrigado.